Salmo 125, pega comigo aí a palavra, né? Vamos lá. Aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, daqui em diante e para sempre. Pois a vara dos perversos não descansará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos para a iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, àqueles que forem bons e àqueles que são retos em seus corações. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortos, o Senhor os levará como os trabalhadores da iniquidade, mas a paz estará sobre Israel. Salmo 125 ou 124, se você tiver com a Bíblia Católica. E essa semana nós temos uma grande alegria, né, de falar de um dos fundamentos, né, da vida em Deus, que é a fé. E com certeza você já tem fé, como eu também já tenho fé, todos nós temos fé. Fé é uma característica, né, das pessoas que buscam o espiritual, que buscam a Deus, que buscam uma vida com mais sentido, todos têm fé. Mas o que nós estamos buscando nessa semana são níveis mais elevados de fé, né, para chegar no ponto daquela fé que transporta montanhas, né? Para chegar no ponto de falar, fala com essa montanha, sai daqui, vai para lá, e ela vai, né? Eu não estou nesse nível, não sei se você já está, mas eu creio que quando a gente chegar nesse nível, nós já vamos estar na glória, né? Nós já vamos ter voltado, né, para nossa casa, né? Então a fé, ela vem em camadas, né? É isso que nós podemos entender nessa semana. A fé vem em camadas. Então nós não podemos chegar já querendo uma fé extraordinária, né? Nós não devemos também rejeitar a fé que nós temos e chamá-la de pequena. Ela pode até ser pequena, mas é tudo um processo e são em camadas que nós vamos acessando então todas as coisas em Deus, e com a fé ela não é diferente, né? Então a fé, ela vem de acordo com a nossa maturidade em Deus. Isso também é muito parecido nas relações humanas, né, com as pessoas que a gente se relaciona. Quanto mais nós conhecemos as pessoas, mais nós ficamos à vontade, mais nós confiamos nela, mais nós vamos até gostando das pessoas, então tem tudo a ver, são camadas. Então com Deus não é diferente. Então ela vai vindo em camadas de acordo com a nossa maturidade. Então é muito importante nós buscarmos, se nós queremos uma fé que realmente transporta montanhas, uma fé que faz coisas maiores do que Jesus falou, porque essa é uma promessa dele, né? Jesus falou que nós poderíamos fazer coisas maiores do que ele, né? Parece que às vezes a gente duvida, né? Tem muita coisa na palavra de Deus que a gente lê e a gente fala, será que é isso mesmo, né? Será que não enganaram aqui, não? Que foi escrever? Quem foi que colocou isso aqui, né? Mas Jesus falou que nós podemos, e está na nossa mão, fazer coisas maiores do que ele. E isso não é falta de respeito, isso não é desonra. Isso é simplesmente cumprir a palavra dele, né? Tanto que Jesus, quando curava, ele tocava nas pessoas. Faz um barro, põe no olho, pega na pessoa, vai, tá curado e tal. E Pedro, conta a palavra que Pedro, a sombra dele curava. Então, só dele estar andando na rua, as pessoas ficavam na sombra, ele era curado. Então tá aí a prova de que nós podemos fazer coisas maiores, milagres maiores. E é isso que Deus espera de nós nesse tempo. Mas a base para isso, para fazer coisas grandes diante de Deus e na obra e no mundo e nesse tempo, é a nossa fé. E a fé é interessante porque a fé é um fruto do Espírito. Tá lá, né? Tá escrito na Bíblia, né? Então em Gálatas, a fé é um fruto do Espírito, né? Então lá Paulo discorre algumas, fala o que são os frutos do Espírito, né? O amor, a caridade, tal, a bondade, a fé. Então a fé é um fruto do Espírito. Então nós podemos dizer que a fé é natural. Então a fé, a gente chama ela de sobrenatural, é porque a gente olha as coisas do alto de longe, mas na verdade a fé é natural para quem tem o Espírito Santo de Deus. E aí você fala, André, então todo mundo tem fé porque todo mundo tem o Espírito. Não, não é verdade, porque nem todo mundo tem o Espírito Santo de Deus. Na verdade, o Espírito Santo de Deus, ele está para quem quer, para quem busca e para quem aceita. Na verdade, o Espírito Santo de Deus vem em consequência de aceitarmos Jesus, né? Jesus falou, está na Bíblia também, que ele fala o seguinte: eu vou para o Pai, mas eu envio o Paráclito, eu envio o Consolador, eu envio sobre vocês o Espírito Santo de Deus. E aí algumas pessoas confundem e pensam o seguinte, que o Espírito Santo é para quem está na igreja.
A gente confunde muito Deus com igreja, né? Vamos combinar que a gente faz uma confusão danada nesse negócio. E na verdade o Espírito Santo não é para quem está na igreja, não é para quem está fora da igreja, não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo é para quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está ali na conexão com Jesus, com Deus. Então o Espírito Santo, que também é Deus, ele vem e habita no meu e no seu coração. E se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho a fé, porque a fé é um fruto. Mas aí nós vamos falar de um detalhezinho aí. Você pode falar assim, e eu posso te falar também, André, eu conheço um monte de gente que tá ali íntimo com Deus, tá ali buscando Jesus e tudo, e que não tem fé. Na verdade, morre de medo. Conhece alguém que morre de medo? Tem pessoas que são guiadas pelo medo. Tudo ele teme, tudo ele tem medo, tudo ele acha que vai dar errado, tudo. Então, aquela pessoa muito fragilizada, né? Tá tomada pelo medo. E é uma pessoa de Deus. Então, por que uma pessoa de Deus não tem a fé? Porque é natural, a raiz dá o fruto, mas tem que ter o processo, e aí é uma palavra que eu gosto muito de usar, sempre eu uso aqui, tem que ser intencional. Essa é a nossa parte nessa equação. Então, que parte é essa? O que acontece? Todo fruto tem uma semente, nessa semente vem uma raiz no futuro. Então, só posso pegar uma raiz, por exemplo, a raiz de uma raiz de laranja, uma raiz de laranjeira, né? Então a raiz da laranjeira, ela tem o fruto ali dentro. Então a raiz de laranja, ela vai dar laranja, tá tudo certo. Mas imagina se eu pego a raiz da laranjeira e eu gosto tanto e eu ponho na minha gaveta. Então eu pego a raiz da laranjeira e ponho dentro da minha gaveta e daí fico esperando vir a laranja. É lógico que não vai vir a laranja. Então quando eu pego a raiz, ela tem ali o potencial do fruto, e eu não faço nada com isso, eu guardo na gaveta, provavelmente eu não vou experimentar a delícia do fruto. Então o que é a delícia do fruto do Espírito? Uma das delícias do fruto do Espírito é a fé. Mas eu tenho que ter então um cuidado com essa raiz. Eu tenho que saber o que fazer com essa raiz que é o Espírito Santo de Deus, né? Então o Espírito Santo, ele tá pronto, ele é Deus e ele habita assim dentro de mim, dentro de você. Mas se eu não souber o que fazer, eu posso ter frutos pequenos, não ter frutos ou frutos grandes e ter tantos frutos que eu vou transbordar na vida de outras pessoas por tantos frutos que eu tenho. Então eu queria trazer para nós aqui hoje três reflexões, uma reflexão em cima de 3 pontos que nós podemos fazer para aumentar a nossa fé, para viver na fé e colher esse fruto que é o fruto da fé, que é o fruto do Espírito, né? Um fruto do Espírito. Primeira coisa, as nossas experiências, né? As nossas experiências testificam que Deus é bom. Só de nós estarmos vivos aqui num tempo tão tenso agora, tantas pessoas que eu conheço, que você conhece, pessoas próximas de nós, longe de nós, tantas pessoas que não estão neste tempo mais, né? Que não estão mais vivendo por aqui. Então, se nós estamos aqui, o meu respirar, o seu respirar, a minha vida, a sua vida, se nós estamos juntos aqui, vivendo agora, nós testificamos de que Deus é bom. Então, todas as nossas experiências, elas podem trazer para nós um reforço na nossa fé. Outro dia eu comentei aqui, é uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu sinto que a minha fé está abalada, quando eu sinto medo, quando eu acho que as coisas vão dar errado, eu tenho um hábito de pegar um caderno e começar a escrever todas as coisas que Deus já fez, todos os pontos, né, que já se completaram, as coisas que já aconteceram. Quando eu faço isso, a minha fé é renovada e ela é aumentada. Então lembrar as coisas que Deus já fez faz em mim e em você o renovar e o aumentar da fé. E assim eu consigo enfrentar aquele momento que eu estou fragilizada, eu consigo enfrentar aquele momento com mais força, com mais fé. Porque eu renovei a minha fé lembrando de coisas que já aconteceram na minha própria história. Gente, eu tenho muitas coisas, acho que você deve ter também, né? Muitas coisas, muitos momentos que eu pensei que era um beco sem saída, que eu pensei que não tinha jeito, eu pensei que ia dar ruim e não deu ruim. Muito pelo contrário, eu vi ali a glória de Deus. Então muitos momentos na minha vida que eu tive muito medo, que eu tive frágil e já deu certo. Então lembrar esses momentos no meu presente faz com que eu renove a minha fé, a minha própria história. Também a história de outros, né? Eu vejo, né, na vida das minhas filhas, na vida das pessoas que eu convivo, tantas situações onde eu consigo lembrar, eu consigo ver, são histórias que testificam que Deus está conosco todo o tempo, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são as palavras. Estar aqui agora, ouvir a palavra de Deus reforça a nossa fé. A palavra mesmo de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Isso é bíblico, a fé vem pelo ouvir. Então quando eu escuto, que seja na igreja, que seja um amigo, que seja uma pregação na internet, que seja nós aqui agora conversando sobre as coisas de Deus, falando, lembrando passagens, falando de Deus, isso reforça a nossa fé.
Então, parabéns para nós que estamos sempre buscando ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço, mais eu renovo e eu aumento a minha fé. Então, quer renovar a fé? Ouve coisas relativas, né, a Deus, pregações, conversas, né, e às vezes a gente faz justamente o contrário. Olha só, às vezes a gente sabe das coisas e a gente age de uma forma errada, né, então a gente sabe disso e muitas vezes em momentos que nós estamos fragilizados, nós conversamos justamente com aquela pessoa que vai fragilizar ainda mais a nossa fé. É bom até a gente ter uma listinha, sugiro que você faça, eu tenho minha listinha. Pessoas que eu não posso conversar quando eu estiver frágil. Todo mundo tem uma listinha dessa, né? Então quais são as pessoas que se você não estiver bem, você conversar, você vai ficar pior? Essas pessoas é bom você saber bem quem são elas, né? Então as pessoas que nós temos que evitar são pessoas que não injetam fé em nós. E tem pessoas que são o contrário, né? Se você está fragilizado, se você manda um áudio para aquela pessoa, se você liga, se você encontra com aquela pessoa injeta fé em você. Isso também é bem possível. É através de que essa pessoa injeta fé em mim, em você? Através da palavra. A pessoa não fica ali parado só tipo não é assim não. Para injetar fé é através da palavra. Então você fala, eu acho que não tem jeito, eu acho que essa situação aqui vai dar ruim mesmo, acho que não tem, você vai, chora, e aquela pessoa, ela injeta fé falando, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí você fala, nossa, todas as coisas concorrem para o bem, né? Então é isso, né? É isso mesmo. Aí falou, conviver com pessoas que trazem fé, pessoas que mesmo em momentos como este que nós estamos vivendo um momento muito tenso em todas as áreas, né? Na área financeira, na área relacional, porque nós estamos convivendo mais com pessoas, e na área profissional, na área física, né? Pessoas morrendo. Esse é o segundo ponto, né? O segundo ponto de atenção. Palavras, a fé vem pelo ouvir. E a terceira, que é uma que eu tenho batido muito na tecla aqui, porque é uma prática que eu tenho, né, que é a prática da gratidão. Quando eu comecei a fazer o caderno da gratidão, eu sempre achei que eu era uma pessoa grata. Sempre achei, né? A gente acha, né? A gente, se precisar de uma nota alta, a gente dá pra gente, né? Nós temos esse costume. E eu sempre me julguei como uma pessoa grata. Por que eu me julgava? Por que eu tinha esse drive errado aí? Eu não era tão grata assim, não. Na verdade é porque eu nunca fui de reclamar. Quem convive comigo sabe que da minha boca sai pouca reclamação. Saía, né, pouca e cada dia menos, né? Então eu confundia não falar com não pensar e não sentir. Então mesmo se eu sentisse negativa, se eu sentisse ingratidão, se eu sentisse vitimismo, eu sentia e pensava, mas eu não falava. Como eu não falava coisas negativas, eu pensava que eu era positiva e grata. Não era. Não era, não. Era. Mas no nível mais baixo do que eu esperava. Pronto, acho que eu corrigi. Então eu era no nível mais baixo do que eu pensava. Então, desenvolvendo o hábito da gratidão, através do caderno da gratidão, eu descobri que eu não tinha tanta facilidade assim, em momentos de que as coisas não aconteciam como eu gostaria. Naquele momento eu não tinha muita facilidade em ser grata. E hoje, cada dia mais, né, eu entendo que sim, tudo é bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas como tudo é bom? Tudo é bom porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E aí você vai ativando dentro de você essa fé. Através da gratidão, você ativa a fé de que você não está sozinho, que você não está desconectado, que você não está abandonado, que você não é vítima de nada. Você faz parte de um amor muito maior que cuida de todas as coisas, né? Outro dia eu contei aqui, não sei se você estava aqui, se você ouviu, que a minha neta, né, que estava voltando pro Peru, né? E aí eu falei com ela, nossa, a vovó vai ficar sozinha, fazendo um dramazinho com ela, né? A vovó vai ficar sozinha, está indo embora e tudo. E ela fala, não, vovó, você não vai ficar sozinha, você vai ficar com Jesus. E eu falei, nossa, meu bem, mas e se Jesus não quiser ficar com vovó e ele for embora? Olha o que ela respondeu, ela tem 4 anos de idade. Jesus fica até com as plantas, até com as flores, ela falou. Jesus fica até com as flores, por que eu não ia ficar com você? Então nesse momento ela injetou fé em mim, né? Então tudo isso faz com que a gente vai aumentando o nível de fé e vai nos levando para outros níveis, né? Tudo isso que eu falei, esses 3 pontos, né, que eu citei, que é as nossas próprias experiências, as palavras que nós ouvimos, a fé vem pela palavra, vem pelo ouvir, e a gratidão. Treinar mais a gratidão nos leva a cuidar dessa raiz. A raiz é o Espírito Santo que vive dentro de mim, que vive dentro de você, e o fruto do Espírito é um deles, né? É a fé.
Então é isso que nós temos para hoje, né? Vamos viver o melhor de Deus hoje, vamos treinar viver o melhor de Deus hoje. E a fé, sim, aquela fé que agrada a Deus, é a fé que vem do fundo do coração. Não é a que eu falo, não é o discurso que eu tenho com as pessoas, mas a fé que eu tenho em Deus e que eu vivo no dia a dia, essa agrada a Deus. Ele